Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um nosso vídeo semanal e hoje eu volto com um tema super importante que é considerado aí um dos temas mais relevantes no quesito fator de risco para o desenvolvimento da obesidade. Hoje em dia a gente sabe que a genética é extremamente importante no desenvolvimento da obesidade e, lógico, aí a gente tem um segundo fator que na verdade ele compreende inúmeras coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o ambiente obesogênico, tá? Pessoal, ambiente obesogênico vem sendo chamado assim já há alguns anos, vou mostrar para vocês aqui, e que é o local, não somente o local especificamente, mas praticamente aonde a gente vive, aonde a gente passa os nossos dias, os nossos hábitos, as pessoas com quem a gente passa os nossos dias. Então isso aí é bem importante, compreende nosso trabalho, estudo, com quem a gente mora, família, festas, amigos. Então esse ambiente obesogênico é extremamente relevante quando a gente quer abordar sobre combate à obesidade. Eu já mostrei para vocês nos vídeos passados o quanto que a população tem aumentado com relação a sobrepeso e obesidade e que nesse momento, infelizmente, a gente está perdendo essa guerra contra a obesidade. Nós precisamos aí ajustar, melhorar, informar melhor para que nós possamos melhorar esse combate contra a obesidade, tá bom? Então, galera, vamos comigo aqui que eu vou passar alguns conceitos bem importantes aí que vão auxiliar aí no combate à obesidade quando nós falamos sobre ambiente obesogênico, ok? Então, pessoal, olha só que importante, Quando a gente vai falar desse aspecto relacionado ao ambiente obesogênico, porque isso aqui está relacionado aí à descrição de um ambiente que promove, ou seja, é muito mais fácil desenvolver obesidade entre os indivíduos e até mesmo na população. Inclui aí, como eu falei para vocês, fatores físicos, econômicos, políticos e socioculturais. Até a política do governo com relação à parte alimentar. Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Alguns de vocês podem lembrar, outros não. Teve um período bem conturbado aí, onde os órgãos da nutrição, os conselhos, tentaram derrubar a questão da venda casada de alguns alimentos de empresas de fast food que faziam venda casada com brinquedos para crianças, Então vocês conseguem aí relacionar isso de uma forma bem importante, vocês conseguem relacionar isso com marcas que vendem chocolate com brinquedo, que vendem fast food com brinquedo, E achando que irão dar dias felizes aí, entre aspas, para as crianças, Então nós temos aí uma forma da gente, entre aspas, piorar a alimentação infantil, E os pais acabam viabilizando isso para as crianças. Bom, o que eu queria falar sobre isso com vocês? Eu atendo muita gente com filhos e eu sempre pergunto, festa de criança ou mesmo tendo algum tipo de alimento que não é saudável, para uma alimentação diária. Lógico que de vez em quando não há problema em fazer o consumo de alguns desses alimentos. Mas vamos para o exemplo. Eu pergunto assim, por que você não come, sabe que vai te fazer mal, sabe que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento e, dependendo de como você for ingerir esse alimento, vai engordar você. Por que você dá isso para a criança? E a princípio a pessoa dá aquele sorrisão amarelo, meio constrangido, e fala que mas a criança gosta, a criança pede, a criança não sei o quê. Aí eu pergunto novamente, a criança trabalha?
É porque normalmente a pessoa coloca a culpa na criança quando ela mesma come também, né? Ah, mas a criança quer, a criança pede, eu compro para a criança e acabo comendo. Eu falar, a criança vai no mercado e compra. A criança trabalha, tem salário, pega o dinheiro do salário, vai lá no mercado e compra. Ou seja, sempre arrumando desculpas, né, para fazer a ingestão desses alimentos que não são recomendados para a saúde num consumo diário. Então isso é extremamente complexo da gente abordar, mas tem que ser feito a conscientização, né? E algumas vezes a gente até fala, por culpa sua, o seu filho vai lutar contra a obesidade para o resto da vida. Né? Algo extremamente forte assim, mas em alguns casos é necessário falar, né? Porque vocês já devem ter visto, assim como eu, crianças extremamente obesas, né? E essas crianças obesas vão ter que lutar contra esse peso, esse sobrepeso e essa obesidade para o resto da vida. É extremamente complexo aí a chance de uma pessoa obesa retornar a um peso normal, né? O pessoal fica, às vezes fala assim, nossa, mas cirurgia bariátrica e etc. Pessoal, chances de êxito de cirurgia bariátrica está entre 10% e 20%. Tá? Então 80% a 90% das pessoas voltam a engordar. Porque o problema não está em arrancar um pedaço do corpo, né? Ou dependendo da técnica cirúrgica utilizada. O problema está aqui, né? Na forma de pensar, na forma de encarar, na forma que a gente está com o ambiente obesogênico, tá? Então, esses ambientes acabam facilitando a ingestão mais elevada de energia. Então, dependendo do ambiente obesogênico e da atividade física, né, o ambiente em que nós nos encontramos, se é ou não favorável para a atividade física, vai refletir diretamente no quanto eu vou ingerir de alimento, no quanto eu vou me movimentar, agora falando de atividade física espontânea, né, também, e o quanto isso vai refletir no seu peso corporal total. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, eu brinco, eu digo assim, olha, a sociedade ela conspira para a gente ganhar peso. Porque hoje é tudo na base do botão, né? Então clicar no botão do celular, do smartphone, a gente recebe alimento. Clicar no botão do smartphone, a gente recebe lanches, comidas processadas, compras do mercado. Né? Então a gente não precisa mais se deslocar tanto. Né? Outra coisa, isso aqui, né? Controle remoto. Antigamente, a gente tinha que levantar do sofá para trocar o canal da televisão. Hoje a gente tem mais de 500 canais, a gente não levanta absolutamente para nada. Facilidades, direção hidráulica, aperta o botão, o vidro sobe, aperta o botão, o vidro desce. Então essas facilidades que diminuem a nossa atividade física, o nosso esforço físico diário, também são muito relevantes, né? Tem estudos que mostram aí que os nossos ancestrais, né, gastavam aí quase 2,5 vezes mais calorias que nós por dia. Isso pensando aí em gasto energético total diário. Antigamente tinha que ir na horta pegar a salada, antigamente tinha que ir no poço buscar com um balde a água. Hoje não, né? A geladeira ali, você clica o botão da geladeira e sai água para você geladinha. Né? Então essas facilidades têm tudo a ver com o ambiente obesogênico, tá? Então esse tipo de alimento, né? Drive-thru, tá no caminho de casa. Ah, lembrei, vou chegar em casa, não tenho o que comer. Passa ali no drive-thru e tranquilamente pega alimento não muito saudável e traz para casa, né? Então as lojas também, né? Loja de conveniência, né? O próprio nome já diz, né? É conveniente ir naquela loja ali. O que você vai encontrar de alimento ali? Fritura, salgado,
industrializado, ultraprocessado, salgadinho, pacotinho, todos esses inhos aí que vocês sabem e conhecem, né? Então, tudo isso tem tudo a ver com o ambiente obesogênico, né? Então, essa questão do ambiente obesogênico aí foi proposto aí, né, em 1999, mostrando o comportamento e o ambiente influenciando o nosso padrão alimentar, né? Então, o ambiente, junto com a nossa biologia genética, né, alterando o nosso comportamento, levando aí a um aumento da ingestão energética, e isso, infelizmente, aí levando ao sobrepeso e, posteriormente, à obesidade. Uma das coisas importantes, né, que nós vemos com relação às crianças, porque esses hábitos das crianças refletem muito para o resto da vida, né? Eu trouxe esses trabalhos aqui, eles estão, não tá em ordem cronológica, mas olha só que interessante, né? 2008, 2016 e 2 trabalhos de 2022, mostrando o seguinte: tempo de tela assistindo televisão enquanto fazem as refeições. E tem uma coisa em comum entre todos esses trabalhos, né? Esses trabalhos, eles mostram que quanto maior o tempo de tela durante as refeições, maior a chance de ingestão de alimentos, principalmente alimentos, né, muito calóricos, com densidade energética bem elevada, né? Então, olha só que interessante, nesse trabalho aqui, ó, de 2022, foi observado, né, 9 em 10 participantes estão no celular, né, em pelo menos uma das 3 refeições, né? Olha só que interessante. Então, isso aí mostra para nós, né, nesses outros trabalhos, esse outro trabalho aqui de 2022 mostra o tipo de alimento, tá, que proporção, né, do tipo de alimento que as crianças ou adolescentes ingerem quando estão numa tela, né? On screen olhando para uma tela, pode ser celular, smartphone, tablet, TV, né? Então, bem interessante a gente ver aí a quantidade, tá, de comidas açucaradas, né, uma quantidade menor de frutas, por exemplo, uma proporção maior de outros tipos de alimentos. Então, pessoal, isso daqui é bem importante quando a gente pensa na relação entre criança e adolescente e tipo alimentar, tipos de alimentos que são ingeridos durante a refeição. Então, como eu falei para vocês, pessoal, é extremamente importante a gente entender que praticamente tudo, né, influencia o ambiente obesogênico. Então, por exemplo, política pública, né, política pública onde os indivíduos são instruídos quando vão numa UPA, em uma UBS, por exemplo, né, os padrões da sociedade, né, as questões que nós temos aí, por exemplo, com fast food, né? Então a gente vê todos os dias propagandas aí, o pessoal investe muito, muito forte no consumo desses alimentos, né, fáceis, né? Vocês lembram aí, alguns de vocês podem lembrar do boom que foi o tal do miojo, né? Um alimento pré-frito, né? Pré-cozido ali, na facilidade ali do dia a dia. Porque o que acontece? Nós, com os smartphones, hoje em dia a gente não tem mais um tempo de trabalho, né? Eu ainda lembro, por exemplo, dava 6 horas da tarde, terminava o horário de trabalho, né, dos nossos pais, né? Dependendo do trabalho que se tinha. 6h30 mais ou menos os pais chegavam em casa e não tinha nada, né? Era TV, horário de jornal, horário da novela e etc, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia é celular, WhatsApp, mensagem de trabalho o tempo todo. Então a nossa privacidade, nosso tempo em casa diminuiu, aí redes sociais também acabam influenciando bastante, né? Então isso acaba atrapalhando bastante e contribuindo
bem fortemente aí para o desenvolvimento da obesidade, né? Então olha só que interessante, né? Aqui no meio social e ambiental, tá? Ó, nossa vizinhança, quem tem um contato mais forte com vizinhos, por exemplo, com certeza acaba, né, trocando experiências com relação a hábitos alimentares, né? Olha só que interessante esse item aqui. Esse item aqui, quando eu estava lendo, estudando, nossa, muito fez sentido, né? Por muitos anos, quase 10 anos, eu morei em São Paulo e já tem mais de 4 anos que eu moro aqui em Santa Catarina, especificamente na cidade de Itajaí, ao lado de Balneário Camboriú. E aqui nós temos como é cidade praiana, né? O solo aqui, né? Não tem muita... É mais chapado, né? Mais reto. Lógico, tem as serras e etc. para lá, mas aqui a tendência é ser muito mais reto. Então andar de bicicleta é favorável e nós temos muitos parques, né? Então tem parque, tem em vários locais da cidade. E esse item aqui, que a gente pode chamar de facilidade para andar, é o seguinte, é a facilidade com que as pessoas têm de se locomover, né, a pé. Olha que legal, então podemos ir no parque, podemos andar a pé, podemos andar de bicicleta mais fácil. Por exemplo, no bairro que eu morei em São Paulo era extremamente difícil isso acontecer, né? Então a tendência era as pessoas se locomoverem utilizando um meio de transporte, né, a combustão, por exemplo. Então, pessoal, olha só que interessante, né? E aqui vocês podem ver, isso aqui é uma figura de um artigo resumida, tá? O artigo original é bem maior, com mais itens ainda, para vocês verem o tanto que esse ambiente obesogênico não é só onde eu estou agora, é tudo, desde uma política pública até a escola, até a família, né? O exemplo, né, que os pais dão para os filhos de se exercitar, de comerem coisas boas. E esse aqui, pessoal, faz parte de um material bem interessante do Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar. Olha só que interessante, né? Ele caracteriza o ambiente obesogênico, né? Lógico que ainda faltam alguns itens aqui, né? Mas vocês podem ver, olha só, trabalho, casa e vizinhança, influência da mídia, alimentos convenientes e tamanho das porções que são vendidas e escolas. Então, no trabalho, pessoal, lógico, eu atendo muita gente também, e eu vejo, né, as reclamações e as dificuldades dos indivíduos. Então, compra de alimentos não saudáveis nos intervalos das refeições, né? Pressão dos pares. O que são os pares? As pessoas, os colegas de trabalho, né? Nossa, mas é batata, eu vejo isso muito, as pessoas reclamam demais, é começar a fazer dieta, todo mundo no trabalho começa a, entre aspas, sabotar, né? Come só um pouquinho, não vai te fazer mal, vai dizer que você não vai comer, trouxemos não sei o que, não sei da onde, então é a semana inteira assim, comendo besteira e porcaria e todo mundo engordando junto, aí todo mundo fica feliz, né? Porque não tem alguém que tá bem magrinho, bonito e o resto tudo, né, levado à breca. Tá? Em casa, na vizinhança, né? Eu gosto dessa frase aqui, esqueci agora o nome do autor. A palavra convence, o exemplo arrasta, né? Então, qual é o exemplo que os pais estão passando, né, para os filhos? E lógico, ali na vizinhança, morar perto de locais onde tem disponibilidade desse tipo de alimento ultraprocessado e fast food. Influência da mídia, isso daí é bem forte, nos últimos 20 anos aumentou muito, né, galera? Então é aquela propaganda, né, é o brinquedinho que vem dentro do chocolatinho, é o brinquedinho que vem com o lanche, não sei do que, né, essa venda casada para crianças que eu já falei para vocês. Alimentos convenientes e tamanhos de porções, né, as coisas pré-prontas que eu falei para vocês, né, então a gente compra ele pré-pronto, assado, congelado, bota no micro-ondas, 5 minutos está pronto, come.
facilidades, né? Os aplicativos delivery, densidade calórica e de porções também, né? Normalmente a quantidade de carboidrato e gordura é extremamente elevada, porque a palatabilidade é maior, isso leva você a ingerir mais daquele alimento, né? E nas escolas, né? O que está sendo vendido nas cantinas? O que está qual que é o tipo de alimento que está sendo oferecido para as crianças, né? Nas escolas, ou aquele coleguinha que leva, né, aquele monte de comida ruim, porque o pai ou a mãe deixa, e ele oferece aquilo para os outros coleguinhas na escola. Então, eu conheço também muitos pais que preferem manter os filhos numa alimentação mais saudável e sabem que quando essa criança começar a frequentar uma escola, esses hábitos muito provavelmente irão mudar, porque ele vai ver os coleguinhas comendo, né, tomando refrigerante, outras coisinhas, e muito provavelmente vai querer experimentar, né? Então, esses aqui são exemplos, lógico, existem bem mais, mas eu queria falar sobre esses para vocês, ok? Então, pessoal, vocês viram o quanto é importante essa questão do ambiente obesogênico? E é algo extremamente difícil. Por exemplo, absolutamente nada desses fatores a gente consegue, como nutricionista, modificar. Então, o nosso papel é orientar, explicar, né, dar ferramentas para que a pessoa possa identificar isso, mudar o seu padrão comportamental, né, mudar os seus hábitos e adentrar aí, ter uma aderência maior na sua, no seu plano alimentar para atingir o seu objetivo, seja ele qualquer que seja, certo? Beleza, galera? Muito obrigado por estar comigo até o final desse vídeo, tá? Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente, manda esse vídeo para alguém, tá? E bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.